Você que trouxe a sua Bíblia aí, abra comigo. Mateus capítulo 26. Tudo bem? Mateus 26, do verso 17 ao 21, ao 20, na verdade, diz assim: Ora, no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Respondeu ele: Ide à cidade a um certo homem, dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou Jesus à mesa com os discípulos. Lucas 22, 14 e 15 diz assim, continuando esse texto, diz assim: E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes que eu padeça. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por esse lugar, Deus, que é o Senhor, um lugar de conforto, de confronto, de descanso. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, venha nos trazer alegria, venha trazer direção, direcionamento, venha trazer salvação, restauração, cura. Que a Tua palavra possa tocar vidas nessa noite, Pai. Que a Tua palavra venha cumprir o propósito pela qual ela foi escrita. Eu sei que o coração da Tua igreja está aberto para receber a Tua palavra. Deus, fale conosco, Pai, nos toque com Teu Espírito, Pai, com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, a Bíblia fala aqui nesse texto que nós lemos sobre Jesus querendo se reunir com os apóstolos. A Bíblia diz que Jesus, se você olhar a história de Jesus, onde Jesus estava, tinha uma multidão atrás dele. Eu acho que se Jesus fosse vivo nos nossos dias, talvez você seria uma das pessoas que iria na porta da casa dele. Em algum momento da sua vida você faria isso. Talvez na hora de uma doença, talvez na hora de uma dificuldade, talvez na hora do desemprego, ou em algum momento de tristeza. É bem possível que você seria uma das pessoas que seguiria Jesus. E eu consigo imaginar na porta da casa de Jesus, todo dia alguém lá, de manhã, de tarde, de noite, querendo receber uma palavra, uma oração, querendo receber uma cura. E Jesus, aonde ele andava, as pessoas seguiam ele. As pessoas queriam ser tocadas por ele. Mas a Bíblia diz que um dia ele queria sentar com os 12 homens que andavam com ele. Ele deixou a multidão de lado, ele deixou de fazer milagre nas pessoas, e ele mandou que fosse preparado um lugar para ele sentar com os 12 homens dele. E ele disse, aqui como nós lemos em Lucas 22, eu tenho desejado ardentemente estar com vocês. O Cristo falou que o Espírito Santo, Jesus, Deus, todas as ofertas deles eram feitas com... Qual a palavra que você usou, Cris? Você usou uma palavra que eles fizeram com intensidade. Eu acho que Jesus, ele expressa intensidade nessa palavra, quando ele diz para os apóstolos: eu desejei ardentemente estar com vocês. Sabe, eu não sei se você tem essa mesma alegria de vir para a igreja, de se assentar numa igreja como essa, de sentar na mesa, para você comer aquilo que Jesus coloca sobre a mesa todos os domingos para você aqui. Sabe por quê? Porque Jesus, a maior alegria dele, quando ele chega naquele ambiente, não era saber se os apóstolos estavam enriquecendo, se eles estavam financeiramente bem, se eles estavam com a saúde legal. A alegria de Jesus foi olhar para cada um deles e ver que eles estavam na mesa. A alegria de Jesus, querido, quando você vem para a igreja, quando você se assenta
para receber uma palavra, para receber uma oração. A alegria dele é que ele possa passar dentro da igreja e te ver aqui. É maior do que a alegria que o Cris tem, que a Renata tem, como líderes da igreja, como os pastores, os apóstolos da igreja. Existe do coração de Jesus um desejo de estar com a igreja, de se assentar com a gente, para comer daquilo que tem na mesa. Cara, Jesus ele deixou a multidão lá fora. E Jesus ele estava preparando os 12 homens para liberar um segredo. 12 homens, um segredo. Tem até um filme disso aí, né? São 12 ou são 11? Eu nem sei mais. Mas se você consegue imaginar aquela mesa, Jesus olhando para cada um deles, para celebrar com eles a Páscoa, para comer com eles, e simbolizando aquilo que tinha sido feito na época de Moisés. Agora, você sabe o que é Páscoa? A Bíblia diz que na época que o povo estava preso, escravo, depois da libertação do povo, foi celebrada a primeira Páscoa. E sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, é necessário que as famílias se reúnam para comer, como um sinal de liberdade, sinal de alegria, reconhecendo aquilo que Deus tinha feito pelo povo. E a Bíblia diz que uma coisa não podia faltar naquela mesa, sabe o que era? O cordeiro. Deus falou para Moisés, Moisés, mande que o povo prepare um cordeiro, eles vão cortar essa carne, e esse cordeiro tem que estar na mesa, ele não pode ser cozido na água, não pode ser carne crua, ele tem que ser assado no fogo. Sabe, eu imagino Jesus, quando ele sentou com os apóstolos na mesa, ele querendo ensinar todos os pequenos detalhes espirituais de sentar na mesa e comer o que tem na mesa. Naquela mesa era necessário que tivesse cordeiro. E Jesus, como cordeiro, ele estava ali, naquela mesa. A Bíblia diz que a carne tinha que ser assada no fogo. Sabe, e eu me lembro do Espírito Santo nesse momento, que não pode faltar fogo na mesa, que não pode faltar, além do cordeiro, tem que ter fogo. Sabe, eu não sei se você costuma ter essa mesma alegria de vir para a igreja. Sabe, eu não costumo desperdiçar culto. Quando eu venho para um culto aqui, na hora da adoração, eu tento me conectar com Deus a todo segundo, sabe, qualquer palavra que é liberada, eu tento pegar no meu espírito, porque Deus ele pode transformar a minha vida com aquilo que está saindo da mesa. Sabe, Deus ele colocou uma mesa farta aqui, para que você pudesse entender o que é o reino de Deus. Jesus, a Bíblia diz que ele tinha desejo ardente de celebrar com a igreja dele. Sabe por quê? Porque ele estava mostrando para os discípulos aquilo que Deus ele já tinha feito com o povo lá atrás. E Jesus ele estava fazendo pela última vez aquilo que talvez eles não tinham entendido ainda. Jesus ele veio para trazer liberdade, para trazer libertação, para trazer restauração e salvação para a humanidade. A Bíblia diz que naquela mesa de Moisés, Deus falou, Moisés, além de ter o cordeiro, é necessário que tenha união aqui. Peça para as famílias pequenas se unirem. As famílias pequenas, era necessário que eles fossem unidos, para que eles pudessem dividir o cordeiro. E tudo era preparado dentro da casa, sabia disso? Tudo que você precisa, você não precisa esperar que venha de fora, meu irmão. Às vezes nós queremos que venha um profeta lá de Tangamandápio, para pôr a mão na sua cabeça. Não, querido. Tudo que Deus quiser te dar, vai ter que ser preparado dentro da casa. O alimento que você precisa, ele é gerado na mesa dentro da casa. Você precisa entender isso. E a Bíblia diz que as famílias se reuniam, as famílias pequenas, porque os grandes realmente não gostam de sentar na mesa, mas os pequenos se assentam na mesa para comer aquilo que tem. E na nossa mesa tem cordeiro, tem fogo, tem famílias reunidas.
Tem muitas coisas que é colocado na mesa. Sabe uma das ordens que Deus deu para Moisés? Moisés, fale para o povo que eles precisam comer tudo. Quando cortavam o cordeiro, tinha que comer a cabeça, o pé, as vísceras. Porque tem gente que só gosta da costela. Fala a verdade, hein, Cris? Costela de cordeiro. Eu tive a alegria de levar minha esposa para a Grécia, em Atenas. E eu cheguei no restaurante, olhei lá uma costela de cordeiro. Falei, Aline, você vai comer uma costela de cordeiro. Quando eu olhei o preço, falei, não, vamos comer outra coisa. E me arrependi no fundo da alma, cara. Minha chance de comer uma costela de... Eu nunca comi isso, eu acho. Isso é coisa de cristiano. É coisa dos apóstolos, né? É mesmo. Só gente grande come essas coisas. Mas sabe por que eu estou falando isso, querido? A Bíblia manda eu comer tudo. Porque às vezes a gente vem para a mesa, a gente não quer comer qualquer coisa, a gente escolhe. Não, você tem que comer tudo que foi colocado na mesa. Às vezes você gosta de ouvir muito sobre oração, você gosta de ouvir sobre perdão, alguns não. Você gosta de ouvir coisas que massageiam a sua alma, mas tem assunto que machuca a gente. Porque parece que alguém sabe da nossa vida. Querido, se você quiser sentar na mesa, é necessário que você coma tudo que tem na mesa. Deus ele vai colocar uma mesa para você aqui todos os finais de semana, para você se servir, para você comer. E Jesus, ele deixou toda a multidão lá fora. Ele queria sentar na mesa para comer o que tinha na mesa. Sabe o que tinha nessa mesa, querido? A Bíblia diz que tinha pães asmos e ervas amargas. Alguém aqui já comeu erva amarga? Minha mãe faz jiló lá. Pensa num negócio ruim, cara. Mas eu aprendi a comer isso aí. Tudo que você põe ketchup e pimenta... Não é verdade? Fala a verdade. Ketchup e pimenta salva qualquer comida, cara. Mas sabe por que Deus mandou comer as ervas amargas? Porque o povo precisava lembrar de onde eles vieram. A erva amarga simbolizava você lembrar de onde Deus se tirou. E às vezes a erva amarga, querida, é aquela mensagem que você não gosta. Sabe? Aquelas coisas que você começa a colocar na mesa, tem gente que vira a cara, quer ir embora. Tem mensagem que você escuta, que às vezes o marido chega em casa e fala, eu não gostei do que o apóstolo falou hoje. Sabe aquela mensagem que você fala, eu não volto mais naquela igreja. Já aconteceu isso com você? Fala a verdade. Comigo já aconteceu. Direto. Já teve culto que eu acabei o culto, tinha alguém lá fora com uma cartinha me entregando. Irmão, não gostei do que você falou. Eu falei, esse não gosta de comer na mesa, velho. Esse gosta de costela só. Querido, Jesus ele estava dizendo para os discípulos que ele tinha desejo de estar ali pela última vez com eles. Sabe, a expectativa de Jesus, cara, de se encontrar com a gente, todos os cultos, ela é intensa, de verdade. Sabe, eu não fico imaginando que um culto pode ser melhor que o outro. Agora, aí quando você põe um nome de congresso, parece que muda, né, a expectativa das pessoas. Você faz um culto de adoração, aí você fala, hoje vai ser congresso, hoje vai ser seminário, aí o povo parece que vem diferente para receber. O que é que muda, cara? Não muda nada, o que muda são as expectativas das pessoas. Porque se você tiver no seu coração o mesmo desejo que Jesus tem, de sentar na mesa, todas as vezes que você sentar, você vai se alimentar muito. Porque Jesus, ele tinha um desejo ardente de estar com os discípulos. Ele não queria saber se eles estavam bem. Não, ele só queria olhar no olho de cada um. Sabe, depois de uma semana de trabalho, às vezes você sofre, você tem dificuldade na sua casa, tem dificuldade às vezes financeira, você tem dificuldade na saúde. Mas quando você vem para a igreja, querido, quando você se assenta aqui na mesa com Jesus, sabe, você precisa acreditar que existe da parte dele uma alegria muito grande em te ver aqui dentro. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque tem gente que só vai atrás de Jesus querendo alguma coisa. Isso é a multidão, cara. A multidão ficava atrás dele querendo cura, querendo bênção, querendo ser tocado. Tinha gente que só queria estar na presença dele.
Você consegue pensar que os seus dias podem ser melhor quando você se sentar com Jesus todos os dias? Quando você deixar de lembrar de Jesus só no domingo? Quando você criar um hábito de realmente querer saber quem é Jesus, e buscar Jesus, e ler a Bíblia, e orar, e envolver Jesus na sua vida. É isso que Jesus quer. Quando a Bíblia diz que ele tinha desejo ardente de poder sentar com os apóstolos, ele estava dizendo: eu quero fazer parte da sua intimidade, eu quero ter um tempo com você, para comer dessa Páscoa. Sabe o que tinha naquela mesa? Sangue. Deus falou para Moisés: Moisés, quando vocês cortarem o animal, pegue o sangue e coloca no umbral da porta, porque meia-noite eu vou passar e vou destruir o primogênito. Meu, sabe o que aconteceu naquela noite, na época de Moisés? Dentro da casa, em volta da mesa, tinha comida, tinha os filhos reunidos, tinha pães, tinha carne do cordeiro. Lá fora, sabe o que tinha? Morte. Lá fora tinha choro, tinha pranto. Sabe o que eu quero dizer para você? Que enquanto você está aqui, celebrando Jesus, nesse exato momento lá fora alguém está adulterando, alguém está morrendo, alguém está sendo assassinado, alguém está roubando nesse momento. Agora o sangue te colocou para dentro da casa, querido. O diabo já tentou invadir a sua casa, sabia disso? Tem gente que está aqui, querido, que o diabo já tentou matar você várias vezes. O diabo já chegou no portão da sua casa para destruir seu casamento, para matar os seus filhos. Já tentou colocar uma doença em você. Mas o sangue te protege. Querido, na mesa com Jesus, o sangue te protege. Sabe, você precisa entender que quando você vem e senta na mesa, e você começa a participar daquilo que tem na mesa com Jesus, você está protegido, a sua casa está protegida. Não importa o tamanho da sua família, pode ser uma família pequena, se assenta para comer na mesa com Jesus. Participa daquilo que Jesus colocar diante de você, querido, com a sua família. Você e seus filhos. A maior alegria de Jesus foi poder olhar em volta da mesa e ver um por um, olho no olho, e saber que eles estavam todos ali. É a alegria que a pastora Renata tem, que o Cris tem, quando chega no domingo e fala: está tudo aqui. Durante a semana fica sabendo: nossa, alguém perdeu o emprego, nossa, alguém brigou, poxa, o filho de alguém se machucou, poxa, tem alguém que está doente, precisamos ir lá visitar. E quando chega aqui no domingo, você olha, a pessoa está aqui dentro. Querido, continua sentado na mesa com Jesus. Sabe, participe dos momentos que Jesus te chamar para sentar na mesa. Vai ser um momento para assim, isso não é para agora, isso é para a eternidade. Jesus estava dizendo para os apóstolos, para os discípulos dele, os apóstolos, falou: cara, é meu último dia aqui, é meu último momento de se assentar com vocês, de olhar no olho de vocês aqui. Você consegue imaginar a última noite de Jesus, olhando para o pão na mesa? Talvez todo mundo dando risada, todo mundo feliz ali. E lá dentro ele sabia, falou: é o meu último momento com os caras que eu amo, cara. É por isso que ele disse: se eu desejei ardentemente, eu tive uma expectativa grande de estar com vocês. Sabe, você precisa vir para um culto como esse, como se fosse o último culto que você fosse oferecer para Jesus. Porque pode ser o último culto para muita gente. A gente não se preocupa com a morte, querido, até que você passa perto da morte. Alguns meses atrás eu dirigi no carro, eu, minha esposa, minha filha, indo para casa da minha mãe no domingo. Feliz da vida, domingão. De repente, minha vista começa a apagar. Eu comecei a perder a força. E eu vi o meu corpo dentro do carro.
Eu comecei a sair do corpo, cara. Eu acho que eu não sei se eu morri, não sei se eu sonhei. E quando eu comecei a perder a força, eu só coloquei a mão na cabeça e falei, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Aí eu fui voltando assim, eu olhei, o carro já estava quase batendo poste. Eu parei o carro assim, minha esposa chorando, já aconteceu. Eu nem vi o que aconteceu. Num instante, era para mim ter ido embora. Aí eu comecei a pensar, falei, cara, eu preciso aproveitar cada momento com Jesus, porque a morte não tem idade para vir. E o diabo também, querido, ele está querendo tirar as pessoas da mesa. Sabe, se não for, às vezes por coisas pequenas, tem gente que está saindo da mesa, se levantando e indo embora. Jesus, ele disse para você nessa noite, eu desejei ardentemente ver cada um de vocês que estão aqui hoje. Ele desejou se encontrar com você para poder falar para você que é necessário que você coma de tudo que tem na mesa. Sabe o que tinha? Para as pessoas que foram comer aquela Páscoa, Deus disse para Moisés, Moisés, diga para o povo que eles têm que estar com os pés calçados com sandália, o lombo cingido e sandália nas mãos, sandália nos pés e o cajado na mão. Aí eu fiquei pensando, por que será que o cara para sentar na mesa tinha que ter um cajado na mão? Porque aquela Páscoa era para pessoas que estavam saindo de um lugar e indo para outro lugar. Quando você vem para o Evangelho, querido, você precisa entender que você está saindo do mundo. Você está vindo para um reino celestial. E Deus precisa calçar os seus pés para isso. Precisa colocar um cajado na sua mão para isso, cingir os teus lombos, para você voltar a caminhar em direção a Canaã. Tem gente que começou a sair do Egito e parou no meio do caminho. Tem gente que até aceitou a proposta, porque a maior dificuldade que a igreja tem hoje não é tirar as pessoas do Egito. Qualquer igreja que você vai domingo está cheio de gente. As pessoas estão saindo do Egito. Agora o Egito não está saindo das pessoas. E quando Jesus senta na mesa com os discípulos, ele estava falando exatamente isso. Ele falou, cara, a hora que eu morrer, vai ser liberado sobre a terra aquilo que precisa para tirar as pessoas do mundo e do pecado. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele pode tirar o pecado de você. Tem gente que está presa no pecado, querido, dentro da igreja. Eu sei porque eu fiquei na igreja há muitos anos, preso em tanta coisa. Coisa que ninguém precisava saber, e ninguém sabia. Eu gostava de pregar, ministrar louvor, mas tinha coisas amarradas na minha vida que ninguém sabia. Eu não sei se você passa por isso, sabe? Aquela coisinha que ninguém sabe, que nem a sua esposa sabe que você faz. Querida, é necessário que você coloque sandália nos seus pés, que você coloque um cajado na sua mão, e que Deus possa cingir os teus lombos para você continuar caminhando. E deixar para trás o Egito, deixar de verdade. É necessário se resolver na mesa com Jesus. É necessário se resolver com Ele, querido, de verdade, porque a Bíblia diz que Ele esperou ardentemente por esse momento de sentar com a gente. Jesus, Ele tem desejo de ver você na igreja. Ele está vendo que o propósito dele está valendo alguma coisa, valeu o esforço de morrer na cruz. Mas não estar na igreja, como Cristo disse, física, mas você se tornar a igreja poderosa dele. Porque a Bíblia diz que Deus, quando Ele tirou o povo do Egito, Ele tirou com mão forte. Deus, Ele exerceu poder para tirar o povo de lá. E Jesus, para poder tirar as almas da escravidão, Ele precisou morrer. Agora tem gente que não entende isso. Vir na igreja, querido, não basta. É necessário caminhar um pouquinho mais. Agora a Bíblia diz que nessa mesa de Jesus, você consegue imaginar ele na última refeição com os caras, olhando um por um. Eu fico pensando, o que será que eles conversavam na mesa, né, cara? Jesus olhando para os 12 e falou, eu desejei estar com vocês, mas eu preciso falar uma coisa para vocês. É mesmo? O que você tem que falar, Jesus?
todo mundo querendo saber o que ele tinha para falar, alguma coisa nova. Ele falou, eu tenho uma coisa nova para falar para vocês. Um de vocês vai me trair. Pensa, Jesus prepara um ambiente para os caras que andavam com ele. Ele se escolheu a dedo, cara. E Jesus ele não erra nas escolhas, sabia disso? Ele não errou quando ele escolheu Judas. Judas errou em querer fazer o que fez. Jesus não erra nas escolhas. Jesus não errou quando ele te escolheu. Agora o diabo vai tentar tirar você da mesa, porque foi o que ele fez com Judas. A Bíblia diz que quando Jesus está lá olhando para os caras, aí ele fala, um de vocês vai me trair. João capítulo 13, a Bíblia relata o que acontece. Eles começam a se acotovelar e perguntando, quem será que é, hein? Quem será que é, meu? Pô, quem será que é? E aquele um olhando para o outro, quem será que é? A Bíblia diz que Pedro olha para João e fala, João, você é amigo de Jesus, pergunta para ele quem é. A Bíblia diz que João estava com a cabeça encostada no peito de Jesus. Ele olha para cima e fala, Jesus, quem é? Jesus, a Bíblia diz que ele pega um pedaço de pão, molha no vinho e dá na mão de Judas. E a Bíblia diz que ninguém entendeu nada. Eu falei, por que Jesus fez isso? Será que ele queria expor o cara? Não era, cara. Se você olhar o que é dar um bocado para a pessoa, eu aprendi que isso era quando a pessoa mais honrada da mesa, se queria honrar alguém na mesa, dava um pedaço de pão molhado no vinho. Jesus estava honrando Judas naquele momento. Jesus estava dizendo para ele, Pedro quer saber quem é. João quer saber quem é. Mas eu sei que é você. Se resolve, cara. Enquanto você estiver sentado na mesa, você precisa se resolver com Jesus. Jesus estava dando uma segunda chance para ele. Jesus andou 3 anos e meio com eles. E se você for ler o capítulo 13 de João, no finalzinho ele fala assim, lá em João 13, 34. Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ame uns aos outros, assim como também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amados uns aos outros. Porque ele amou até o fim. Até o momento que o cara estava traindo ele honrou. Ele falou, isso daqui é para você saber que eu sei que você é o traidor. Se resolve. Em algum momento da sua vida você vai precisar se resolver com Jesus. Sabe, dá para levar 50% do evangelho? Dá para levar, meu. Dá para ter uma vida de cristão meia boca? Claro que dá. Dá para viver na igreja e continuar sendo uma pessoa depravada? Claro que dá. Sabe por quê? Porque o diabo está todo dia negociando a nossa vida para tirar a gente da mesa. Porque a Bíblia diz que quando Judas se levanta, Satanás entra nele e ele sai para fazer o que ele tem que fazer. Cara, já teve culto que eu saí da igreja. Sabe aquele culto que você fala, hoje Deus falou comigo. Mas eu já tinha um esqueminha depois do culto. Lá na festa queririnha, tá ligado? Já tinha um esqueminha lá, já tinha um corpinho esperando lá. Fala, olha. E você fica, vai ou não vai? E o diabo fala, vai lá, mano. Vai lá na festa. E você vai naquela guerra, da igreja até lá. E Jesus, e agora, Jesus? Se eu não for lá, a menina vai falar que eu estou ficando estranho. Cara, o diabo ele vai ficar esperando você ali na porta. E Jesus vai ficar falando para você, você tem que se resolver. Se resolver em tudo. Eu falei para minha esposa um dia, eu falei, Aline, vamos resolver nossa vida? Vamos. Eu estava cheio de problema na igreja, cara. Eu estava machucado, estava ferido com a igreja. Sabe, a igreja conseguiu me machucar de um jeito que eu falei, e eu vou ficar andando ferido. Eu falei, não, eu preciso resolver isso. Eu não nasci para andar desse jeito, cara. Agora, você acha que é possível a igreja machucar a gente? A Bíblia diz que quando Jesus foi ser preso, depois desse momento aqui,
quando alguém foi prender Jesus, o que Pedro faz? Pedro arranca a espada e corta a orelha direita. A Bíblia diz, a orelha direita de Malco. E a Bíblia diz que Malco, ele não era um soldado, ele era servo do sumo sacerdote. A vida inteira eu ouvi falar as pessoas, não, porque Pedro cortou a orelha do soldado. Não, ele não era um soldado. Ele era servo do sumo sacerdote. Ele era alguém que trabalhava para a igreja. E quando que ele saía para fazer missões? Depois de 10 anos, 10, 12 anos, servindo na casa. Ele servia o sumo sacerdote na igreja. E ele foi lá um dia, porque o sumo sacerdote mandou, vai lá para você prender Jesus. E ele foi lá achando que estava fazendo a obra de Deus. E a Bíblia diz, lá em Levíticos, que quando Deus chamava alguém para ser sacerdote, ele era ungido no pé direito, no dedão direito da mão e na orelha direita. Na mão direita, para sempre estar de acordo com a vontade de Deus. No pé direito, para sempre andar no caminho de Deus. E na orelha direita, para ouvir somente a voz de Deus. E a Bíblia diz que Pedro vai e arranca a orelha direita dele. Sabe o que a Bíblia também fala? Que um sacerdote tinha que ser inteiro, tinha que ser puro. Tinha que ter todos os dedos, não podia ser manco, não podia ser coxo, não podia ser cego. Aí Pedro vem e desabilita o ministério daquele cara. Pedro arranca uma orelha dele e fala, a partir de agora, você não serve para mais nada. Sabe o cara que estudou para fazer a prova e no dia da prova ele chegou atrasado? Deixaram ele entrar. Foi esse cara. Ficou a vida inteira estudando para se tornar um sacerdote. Aí a igreja vem, a maior autoridade da igreja, Pedro, vem e desabilita um cara que serviria a igreja. Você consegue imaginar aquele cara colocando a mão no chão? O sangue escorrendo na orelha, no pescoço? Ele pensando, acabou meu ministério. Aí Jesus vem, pega a orelha dele e coloca no lugar. Jesus fala para ele, continua. Porque Jesus, quando ele encontra alguém que quer continuar, querido, ele dá um jeito de fazer você continuar. E quando o diabo encontra alguém que quer parar, cara, e quer arrancar alguém da mesa, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe qual era o ponto fraco de Judas. Ele foi e arrancou Judas da mesa. Quando a igreja faz coisas que Deus não aprova, Jesus vai lá e conserta. Agora, quando é o diabo que faz, cara, o diabo faz estrago. É por isso que precisa se resolver. Eu falei, Aline, a gente precisa se resolver, porque a igreja me machucou muito. E eu conheci um monte de gente que estava muito machucada com a igreja, querendo sair, se levantar da mesa e ir embora. Cara, Malco foi machucado pela igreja. Era um cara que sentava na mesa e teve que ser reabilitado por Jesus. Sabe, Jesus, ele está olhando para você hoje, ele sabe como é que você está. Tem gente que parou de fazer algumas coisas no reino de Deus, talvez por causa de homens, talvez porque o diabo parou você, talvez por causa do seu próprio pecado. Vou falar uma coisa para você, não se levante da mesa, querido. Fica na mesa com Jesus. Porque a Bíblia diz que ele desejou ardentemente sentar com você. Existe um desejo de Deus grandioso. O coração de Jesus queima por causa de você. Ele deseja que você senta com Ele. Ele quer colocar sandália nos seus pés. Ele quer colocar um cajado nas suas mãos. Ele quer cingir os teus lombos para você continuar indo em direção a Canaã. Querido, a caminhada é longa. A gente não pode parar. Era muito comum na época de Jesus, sabe o quê? Os soldados romanos encostavam a lança nas pessoas e falavam, caminha 1000 passos com a minha lança e com o meu escudo. Aí o cara pegava aquele escudo pesado, aquela lança pesada, caminhava 1000 passos.
Aí o cara pegava outro, agora de lá para cá você vem, caminha 1000 passos. Ninguém mais suportava carregar peso durante uma caminhada. Aí Jesus olha para os discípulos e fala, sabe o quê? Quando esses caras te convidar para caminhar 1 milha, caminha mais uma. E quando você perceber que está ficando difícil a caminhada no Evangelho, querido, Deus está falando para você que tem a 2ª milha ainda. É por isso que precisa sentar na mesa e comer, você precisa se alimentar com Jesus. A Bíblia diz que Moisés, que Elias, ele precisou um dia sentar, se alimentar. Ele estava com medo de Jezabel. Era o profeta. Você consegue imaginar um profeta que orava, caía fogo do céu, cara? De repente uma mulher ameaça ele, ele para, ele se esconde. Fica no arroio de Serepta lá, escondido, com medo. Aí Deus manda alguém alimentar ele lá, um anjo fala, come e bebe. Porque grande é a caminhada. Querida, é necessário você caminhar. O diabo vai tentar te parar. Teve uma época que eu estava quase parando de pregar. Eu tinha parado de fazer louvor na igreja já. E eu falei, Jesus, eu não quero mais pregar também. E eu prego quase todo final de semana numa igreja diferente. Eu recebo convite para pregar pelo menos a cada 5 dias, 2 convites para pregar em algum lugar. E eu vou, como o Cristo falou, à disposição, né? Estar disposto, disponível para o Evangelho. Eu falei para minha esposa, Aline, Deus me chamou para pregar o Evangelho, porque eu nunca pedi para virar um pregador de Evangelho. E toda segunda-feira, assim, terça-feira, alguém me manda uma mensagem, irmão, pregar na minha igreja. E eu vou para algumas cidades, eu vou às vezes sozinho, dirigindo, falo, Jesus. E já faz alguns anos que eu tenho seguido esse caminho de ir pregar o Evangelho. Mas uma época eu comecei a sentir tristeza, falei, eu não vou mais pregar. Eu não vou mais, eu não quero saber mais de falar de Jesus. Aí, cheguei em casa e falei para minha esposa, Aline, eu não quero mais pregar. Eu acho que eu vou parar, eu vou cuidar da minha vida profissional. Porque eu nunca ganhei dinheiro com o Evangelho, nunca foi minha meta. Teve lugares que eu cheguei para pregar, que o cara falou, vou te dar tanto de oferta. Eu falei, não precisa de tudo isso não. Eu quero o dinheiro da gasolina, pelo menos. Viu, Cristiano? Brincadeira. Não, brincadeira, que o Cristo sabe que não tem nada a ver. Não, mas às vezes você vai para outra cidade, eu falo pro cara, eu vou cobrar para pregar. Se você perguntar quanto que eu gasto para ir aí, eu vou gastar R$20 de gasolina. Não, eu vou te dar R$1.000. Eu falei, não precisa me dar R$1.000. Na sua igreja tem alguém precisando de alguma coisa, pega esses R$1.000 e dá para alguém lá na sua igreja. Porque eu trabalho, eu acordo às 6h30 da manhã, eu trabalho numa fábrica. Das 7 às 5 da manhã, e lá eles precisam pagar meu salário. Agora a igreja não tem que me dar dinheiro. E eu vou, cara, com alegria, amor, o Cristo sabe disso. A gente vai para vários lugares, eu nunca fiz nada por causa de dinheiro. Mas eu comecei a sentir tristeza, eu falei, ali, não quero mais pregar. E ela se colocou em oração por mim. Um dia ela falou, Edgar, eu tive um sonho com você, eu sonhei que você estava na porta da casa da sua mãe e tinha... Você estava todo enrolado com aquela planta, aquela trepadeira, e você estava com o corpo inteiro enrolado. Só a única coisa que estava faltando o diabo tampar era a sua boca. Você estava com os olhos já vendados, o corpo já parado, e a sua boca ainda estava aberta. Aí Deus falou, ora, porque só falta uma coisa para o diabo fazer, é fechar a boca dele. O diabo ele vai negociar a nossa vida, querido. Ele vai tentar parar a gente. E Jesus te chamou para fazer alguma coisa. Quando ele sentou com os apóstolos ali, ele sabia que eles eram diferentes, mas ele contava com todos eles. Jesus ele conta com você na mesa, para que você saia da mesa para fazer alguma coisa que ele manda você fazer. Nunca saia da mesa porque o diabo está tirando você daqui de dentro, querido. Se levante quando Deus te falar, já está alimentado? Já comeu? Já lembrou de quem você era? Já calçou suas sandálias? Já pegou o seu cajado de autoridade? Já cingiu os lombos? Agora volte a caminhar. É necessário caminhar, a igreja não pode parar, cara. Eu tenho certeza que o apóstolo, o Cris, a Renata, já
pensaram várias vezes em, eu não aguento mais isso. Porque é difícil, irmãos. Ninguém sabe o que ser líder, o peso que é ser líder. Eu já fui pastor de jovem na minha igreja durante anos. Sabe, tem hora que as pessoas realmente parece que atrapalham a nossa vida. Agora, quando você entende por que Deus te chamou, você fala, eu preciso ficar na mesa e me alimentar, porque Deus ele tem propósito na minha vida. Sabe, Jesus te colocou na mesa com algum propósito muito sério. Como o Cris falou aqui, o Espírito Santo ele quer colocar dons em pessoas aqui, para a gente fazer coisas que está faltando na igreja. Sabe, Deus precisa levantar pessoas que amem orar em hospitais, em presídio. Deus precisa levantar pessoas para fazer isso. Porque pregar na igreja está cheio de gente que prega. Essa semana eu fui numa oração e Deus me cobrou isso. Deus falou, cara, pregar na igreja não é difícil. Deus quer que eu ande um caminho um pouco mais longe. Porque tem lugar que ninguém vai, irmão. Tem lugar que não dá para tirar selfie. Tem lugar que não dá para você postar uma foto. Não dá para você postar uma foto, você como presidiário, né? Uhul, é nóis. Lula livre. Os petistas, eu estou brincando, os petistas. Fiquem em paz. Tem petista aqui que ficou bravo. Querido, Jesus te colocou na mesa porque Ele desejava você aqui. Você precisa pensar nisso. Você não está aqui por acaso, você não é um acidente, você não é um folheto perdido. Você não veio aqui. Eu fui pregar num culto uma vez que tinha um cara que foi lá de repente. Ele falou que enganaram ele, Cris. Falaram para ele que era um café. Ele falou, vocês me enganaram. Falaram que era um café, eu vim aqui no café e aceitou Jesus no café. E era um muçulmano. Ele falou, eu frequento na frente da rodoviária nova em Taubaté lá, estou lá há alguns anos. Me chamaram para um café, mas quando você começou a falar de Jesus, alguma coisa começou a mexer comigo, cara. E eu quero saber como é que eu faço para caminhar com Jesus. Orei por ele. À noite ele foi na igreja que eu tinha ministrado com a família. A esposa dele falou para ele, eu estou vindo na igreja já faz 6 meses escondido. Cara, ninguém está aqui por acaso. Tem alguém orando por você, alguém já orou por você. Talvez alguém que já morreu orou por você, Deus não se esqueceu da oração daquela pessoa. Tudo que você fizer aqui na mesa, cara, vai ficar marcado na mesa. Tudo que você colocar diante de Jesus, você precisa saber que é pro resto da vida, né? É para sempre. Eu queria orar por você nesse instante. Queria que você fechasse os seus olhos.